Os mercados panicaram hoje nessa sexta-feira. Bolsa no Brasil chegou a cair 3% no seu pior momento. Dólar muito estressado, não só no Brasil, mas contra todas as moedas do mundo. O S&P chegou a cair 2% no seu pior momento. E a gente está vendo uma alta muito forte nos yields, tanto nos Estados Unidos, nos juros americanos, quanto nos DIs aqui no Brasil. A curva está abrindo e os mercados estão panicados. Isso tudo com a possibilidade do Trump invadir a ilha de Karg, agora que ele está enviando mais tropas americanas para o Oriente Médio esse final de semana. Kevin aqui, pessoal, e vamos começar falando sobre um pouco de filosofia de trading, tá? Porque eu acho isso importante neste momento. Porque esse momento é um momento onde os mercados já corrigiram muito, os mercados já colocaram parte do conflito no preço, a gente já está há mais de 20 dias aqui desde que o conflito iniciou. Muito disso já está precificado tanto no preço do barril de petróleo, quanto nos mercados, na bolsa, nas moedas. Já foi uma parte importante disso para o preço. E agora os mercados estão totalmente panicados, todo mundo começando a ficar extremamente pessimista. Quando a gente fala de trading, o melhor momento para comprar vai ser sempre nos momentos de maiores incertezas. Se a gente soubesse quando o Estreito de Hormuz vai ser aberto, se a gente tivesse alguma referência de quando as coisas podem normalizar, os preços seriam muito diferentes. É o melhor momento de compra? Não sei. Talvez não. Talvez ainda tenha muito espaço para baixo. Talvez os mercados ainda corrijam muito, mas o meu lado contrarian começa a chamar a atenção agora, porque eu vejo todo mundo pessimista, todo mundo começando a querer ficar vendido para esse final de semana, para essa possível invasão do Trump no Estreito de Hormuz, na ilha de Karg, no Oriente Médio. Muito disso já está no preço. Então vamos falar um pouco sobre o que esperar daqui para frente e como foi o movimento dos mercados. Primeiro vamos começar pelo S&P, tá? O S&P de fato ele corrigiu muito bem nesses últimos tempos, ele perdeu a média de 200 que a gente falou várias e várias vezes que era um ponto importante para ele se segurar, ele perdeu essa média de 200 e sofreu uma correção maior no dia de hoje, especialmente caindo bastante. Tudo, né, caiu muito forte hoje. Se você olhar aqui, o DXY está subindo bem, né, o DXY subiu, que é o que mostra a força relativa do dólar contra várias moedas do mundo. Se a gente olhar aqui, o petróleo também está nos níveis aí de 112, 113 dólares. Se a gente olhar aqui, todos os metais caíram muito forte hoje. Então, ouro caiu 3,5%, prata caiu 6%, cobre caiu quase 4%. Níquel caiu 3,5%, todas as metálicas, todos os metais estão caindo muito forte. Os treasuries de 30 anos estão voltando para perto dos patamares de 5%. O treasury de 10 anos subiu 3% hoje, o treasury de 2 anos também 3%. Cotados aqui a quase 4,4% de novo de yield, que se a gente voltar aqui, é um dos maiores yields que a gente teve. Tá? Aqui foi quando o Fed começou a cortar juros, o Treasury estava perto de 3,6. Olha quanto ele já subiu de lá para cá. A gente está mais ou menos aqui nesses níveis aqui, que foi aquele período ali do Liberation Day, né? Foi aquele período que o Trump começou a querer tarifar o mundo. A gente está mais ou menos ali próximo desses níveis de novo. Então é um estresse grande no qual a gente está passando pelos mercados. De fato, difícil a gente dizer se isso não pode continuar piorando, mas verdade é essa alta muito forte nos yields, especialmente nos treasuries americanos, fez com que o mercado começasse a voltar a precificar a possibilidade do Fed subir juros ainda esse ano. Que se a gente olhar no Polymarket, de fato tem subido essa possibilidade. Desde que o conflito iniciou, você vê, o conflito começou aqui mais ou menos, né? Na verdade foi exatamente aqui, desde que o conflito iniciou, a possibilidade de o Fed subir juros tem aumentado e hoje especialmente aumentou bastante, mas a gente ainda está falando de 22% de chances do Fed subir juros, o que não é assim realmente um consenso de que o Fed vá subir juros, né? É o mercado começando a querer precificar isso, mas longe ainda de ser um consenso. E se a gente olhar como foi no ciclo passado em que o Fed começou a subir juros, se a gente olhar aqui especialmente como estavam ali os spreads dos juros, né, nesse ciclo passado, dá só uma olhada, eu fiz esse exercício hoje, a gente começou a ter, esse aqui é a diferença do spread de juros de 10 anos para o de 2 anos, tá? Quando o Fed começa a falar de subir juros, essa diferença de spread começa a cair. Os juros de 2 anos começa a ficar mais alto do que os juros de 10 anos. Se a gente olhar aqui em comparação ao último ciclo, né? Aqui foi onde o Fed de fato fez a primeira alta de juros. Foi em março de 2022, foi quando o Fed fez a primeira alta de juros. Ele começou com uma alta de 25 basis points. Naquele momento, o spread entre o 10 anos com 2 anos nos Estados Unidos estava em 22 basis points de diferença.
ainda um pouco mais alta, e conforme o Fed foi subindo os juros, esse spread foi ficando cada vez pior, até ficar abaixo de zero, que é quando a gente fala que a curva de juros americana se inverteu, que é um momento extremamente perigoso, é quando o mercado começa a ficar de olho em possíveis recessões, enfraquecimento muito forte da economia americana, e isso aconteceu conforme o Fed foi subindo os juros e ficou com a curva invertida até que o Fed começou a, de novo, voltar a dar manutenção, e aqui um pouco mais para frente ele voltou a cortar juros e a curva normalizou. Então, se a gente olhar, é verdade que a tendência, né, de curto prazo aqui, desde o início de fevereiro para cá, é que esse spread entre o 10 anos com 2 anos voltou a diminuir, voltou a cair. O que poderia ser um sinal de que o mercado está querendo precificar aqui uma possível alta de juros por parte do Fed. Por outro lado, se a gente olhar aqui o pregão de hoje, que foi muito estressante para o mercado, esse spread subiu, não caiu. Então não é exatamente uma certeza de que o mercado está precificando essa possibilidade do Fed subir juros no curto prazo. Eu acho que o mercado está vendo esses juros subir e está falando que isso vai fazer com que o Fed suba juros. Talvez não, talvez seja simplesmente a gente vendo que os bonds estão ficando mais estressados. Por que esses bonds estão ficando mais estressados lá fora? E aí que a gente entra em um dilema importante aqui, do qual eu quero conversar com vocês, que é esse dilema do Fed, muito parecido com o que a gente estava lá em 2021, 2022. A história, ela não se repete, mas ela rima. Em 2021, o Fed também estava extremamente indeciso, né? Se era um momento dele começar a subir juros ou não. A gente tinha uma inflação muito forte naquele período. O Fed ficou por muito tempo num discurso de uma inflação transitória. Soa sinos aí na sua cabeça? É exatamente o que o Powell está falando há algum tempo já, que a gente está passando por uma inflação transitória. Lá em 2021, esse foi o discurso do Fed. O Fed optou por escolher esse discurso de inflação transitória por bastante tempo, o que deu suporte para o mercado de ações nos Estados Unidos, deu suporte especialmente para o mercado de ações e para o crescimento econômico também dos Estados Unidos naquele período. Em comparação, né, em contrapartida, ele teve que abrir mão de alguma coisa, que foi o quê? A inflação desancorou naquele período e o mercado de bonds piorou muito naquele período. Então, se a gente olhar aqui, você vai conseguir ver que ao longo de todo esse período em que o Fed ficou nesse discurso de inflação transitória e 2021, a economia americana seguiu muito forte, o Nasdaq subiu, continuou fazendo novas máximas, novos topos históricos, porém o mercado de bonds ficou muito feio, né? E a inflação começou a desancorar muito, a inflação começou a subir e o Fed manteve esse discurso de inflação transitória por bastante tempo naquele período, até não dá mais, né? E até o cenário é parecido, né? Porque se a gente olhar lá naquele momento, né, o Fed, o mercado estava passando por um boom muito forte de CAPEX com tecnologia, que é parecido com vários dos ciclos que a gente já teve no passado. Então, se a gente olhar aqui, a gente teve um ciclo muito forte no passado de PCs, de internet. Lá atrás foi esse work for home, né, que era a ideia de empresas de software, essa ideia que pós-Covid as pessoas trabalhariam mais de casa, e empresas de software acabaram se fortalecendo muito, como o Zoom, por exemplo, e começou a ter um CAPEX muito forte para esse segmento, e agora a gente acabamos de passar por um boom muito forte de CAPEX com inteligência artificial. A gente ainda está num boom muito forte de CAPEX com inteligência artificial, mas que já começa a mostrar preocupações para o mercado de um possível topo desse CAPEX, como foram esses topos de investimento lá no passado. E esse momento do Fed de estar preocupado em crescimento econômico, em sustentar o mercado de ações em detrimento do mercado de bonds e da inflação, casou exatamente essa máxima do boom de empresas de software, que agora também está em cima dessas empresas de inteligência artificial. Talvez o Fed mantenha esse discurso, talvez a gente continue passando por um momento, talvez a gente esteja repassando aqui por um 2021. Talvez o Fed vai dar mais sustento para o mercado de ações em comparação com o que ele deu lá em 2021. Talvez o Fed acabe escolhendo aqui por sustentar o mercado de ações e o crescimento econômico em detrimento de inflação e bonds. E a gente pode ver uma piora significativa em inflação e isso desancorar, e não ser esse o motivo que faça o Fed subir juros. Especialmente depois que o Powell trocar de lugar com o Kevin Warsh, é muito provável que o Kevin Warsh vai querer sustentar essa ideia de crescimento econômico, não vai de forma alguma defender alta de juros. Acho muito difícil o Kevin Warsh entrar com essa cabeça de subir juros, pelo menos, né? Inclusive,
ok, a gente está num patamar diferente hoje do que foi em 2021, né? Em 2021 a inflação estava vindo lá de baixo, né? E ela teve que subir muito para o Fed mudar essa cabeça de inflação transitória. Agora a gente já está falando de uma inflação que está saindo de uma base mais alta, então talvez dure menos, né? Talvez o Fed ele tenha que mudar mais rápido de cabeça, mas ainda assim eu acho que dificilmente o Fed vai subir juros no curto prazo. Eu acho que eles vão tentar manter ao máximo esse discurso de inflação transitória e dar o máximo de suporte para o mercado de ações, para o crescimento econômico dos Estados Unidos, até porque isso vai fortalecer esse efeito riqueza na economia americana, que se o mercado de ações começar a cair por conta de subida de juros de novo, vai ser um 2022 tudo de novo, e isso pode ser um problema, e eu não acho que o Fed quer lidar com isso agora. Então beleza, então vamos assumir que o Trump de fato invada a ilha de Carg nesse final de semana, que ele coloque tropas americanas no Oriente Médio, comece a tomar posse ali das ilhas, igual a gente comentou no vídeo passado. Se você quiser, vai lá dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição. Vamos assumir que isso de fato aconteça. O que a história diz pra gente em relação a esse tipo de momento, a esse tipo de situação? A história é bem clara em momentos de conflito geopolítico. Primeiro que assim, todo o conflito geopolítico que a gente teve nos últimos anos, todos eles foram uma oportunidade de buy the dip, né? Toda vez que aconteceu algum desentendimento, algum conflito geopolítico, foi um buy the dip. Então o que a história diz pra gente? Buy the invasion. Então assim, compra a invasão deu certo em praticamente todos os cenários passados, né? No momento da invasão foi o momento mais baixo ali dos mercados, ou um dos momentos mais baixos do mercado, e o mercado subiu muito nos meses seguintes a essa invasão. Então se a gente olhar aqui, Guerra do Vietnã, Golfo, Afeganistão, Iraque, a única exceção aqui teria sido a guerra na Rússia, a Rússia contra a Ucrânia, né? Porque alguns meses depois você teve de fato uma queda muito forte no mercado americano. Só que se você vê esse primeiro período inicial, no momento da invasão, de fato os mercados subiram, e alguns meses depois eles estavam em níveis mais altos do que no momento da invasão. Ele teve essa barrigada aqui, que foi justamente o período que o Fed começou a subir juros. Então nesse caso em específico, você teve esse fato de que o Fed realmente começou a subir juros, e aí teve aqui um estresse maior no mercado, mas em todas as outras situações, o momento, o dia D da invasão, foi um momento para se comprar bolsa. Então, se o Trump de fato invadir a ilha de Carg nesse final de semana, e a gente vê talvez de novo aqui um momento buy the invasion, talvez seja fundo dos mercados, talvez os mercados comecem a melhorar justamente quando todo mundo começou a ficar mais pessimista ainda com os mercados. E se a gente parar para pensar, agora parece um bom momento para se começar a comprar, né? Não há algumas semanas atrás, quando a bolsa estava nas máximas, quando todo mundo estava precificando juros no Brasil com uma terminal a 12, 12,5. Agora o cenário mudou, né? Se a gente olhar, por exemplo, os juros no Brasil, olha o quanto tá diferente, né? Isso aqui é de um mês atrás. Eu peguei exatamente do dia que o conflito começou lá no Oriente Médio. Os juros no Brasil estava precificando uma curva, um juros aqui terminando o ano, né, mais perto de 12,25, 12,5. Agora esse juros está falando pra gente que ele vai terminar o ano mais perto de 14%. 14, a gente está em 14,75, não é nada de corte, não tem praticamente mais nada de corte precificado na nossa curva de juros, tem um ajuste muito pequeno, né, aqui. Pode ser que o mercado esteja certo, pode ser que a gente acabe cortando bem pouco e não tenha tanto espaço, que a inflação repique muito por conta do petróleo mais alto, sim, mas o que eu tô querendo dizer é, a maior parte disso já está no preço dos mercados, já está nos preços dos juros, a gente tem pouquíssima surpresa talvez agora negativa. E com a invasão, se o Trump de fato for bem sucedido em tomar a ilha de Carg, em tomar aquelas outras ilhas próximas do estreito e conseguir oferecer uma passagem mais segura no estreito de Hormuz, e a gente vê parte desse fluxo voltando, talvez a gente esteja simplesmente no melhor momento para comprar. Então, não sei se esse é um momento bom. Quem está no nosso grupo fechado está acompanhando os trades que a gente está fazendo lá em relação a isso. Se você quiser saber mais, tem o link aqui na descrição. Então é isso. Quais são as suas conclusões? Me coloca aqui nos comentários também para a gente poder saber o que você está pensando em relação a esse momento. É uma loucura tomar risco agora. Talvez ainda tenha muito a piorar. Ou não, você já está começando a colocar um pouquinho o pezinho de volta para o mercado, porque de fato o pessimismo tomou conta da bolha financeira que a gente vive. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo.
considera olhar aí o link que está na descrição para fazer parte do nosso grupo fechado e nos vemos depois. Valeu e até mais.